Oiê, olha eu aqui de novo, gravando hoje, dois Dani Responde, que eu tô um pouquinho atrasada aqui nas minhas gravações. E esse vídeo aqui agora é a gravação do Dani Responde, das respostas de terça-feira, lá do dia 20 de agosto, tá? Então, bora para mais um Dani Responde. Primeira pergunta, olha que interessante. Deus já mostrou para você seu futuro esposo ou não? Olha que pergunta interessante, né? Primeiro, calma, gente. Vamos, vamos pensar direito aqui como é que é isso de Deus mostrar, né? Vamos pensar aqui direito. Quando a gente, né, tá solteira e, né, muito acontece isso na vida de muita gente, né? A tal da defraudação emocional. E às vezes a gente, por estar se autodefraudando com alguém que nem imagina, né? Que a gente interessa por ele, né? Às vezes a gente tem sonhos com esse rapaz. Ou às vezes chega alguma profecia, alguma coisa, e você já logo liga achando que é aquele rapaz, né? Então o que acontece? Nessa minha longa jornada de solteirice, eu sonhei com vários rapazes que não tinha nada a ver, que eu só fui saber depois, né? Mas que não tinha nada a ver, entendeu? Eu tive várias experiências. Então hoje, qual é o meu posicionamento hoje? O que eu vejo hoje, né? Da minha longa jornada e experiência até aqui. Não é bem assim, né? Ah, Deus me mostrou que é ele. Aí você tá lá orando pelo cara há 10 anos. Tô falando porque, né? Como eu sou mais velha, eu não sei quantos anos você tem, você que tá ouvindo aqui agora. Então assim, ah, Deus me mostrou que é fulano. Aí você não se abre mais para relacionamento nenhum, entendeu? E fica esperando aquele cara. Aí o cara arruma namorada, termina com namorada, aí começa com outra namorada e tudo mais. Ah, que Deus me mostrou. Então, gente, é um negócio complicado, porque eu acho que assim, se Deus te mostrou mesmo, e se é mesmo de Deus aquilo ali, as coisas vão acontecer. Ah, Dani, mas pode levar uns anos e acontecer? Pode. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, né? Pra alertar aqui vocês, né? Eu me pergunto assim, Deus já mostrou pra você? As pessoas que me mostrou que eu já, né, tive sonho, né, que eu achei porque Deus falou alguma coisa, não era de Deus, porque se tivesse sido de Deus, entendeu? Então é isso que eu quero dizer. Então, eu creio que Deus fala, né, através de sonho, de revelação e tudo mais. Eu creio, entendeu? Mas as coisas precisam acontecer, tá? Então assim, eu só creio mesmo, então eu acredito que até agora Deus não me mostrou quem é. Por quê? Porque não aconteceu, entendeu? Eu tenho algumas coisas assim, né, uns sonhos, uns negócios, né? Mas eu não posso dizer que isso foi Deus que mostrou. Por quê? Porque ainda não aconteceu. Então eu não me prendo a isso. Eu até quero fazer especificamente um vídeo falando sobre isso, né? Sonhos, visões, profecias e tudo mais. Vocês já vão ter uma ideia aqui pelo que eu tô falando pra vocês. Mas lembre-se, por exemplo, né? Tem um detalhe também, né? Lembre-se, por exemplo, de José do Egito. José do Egito teve aquele sonho lá que, para qualquer pessoa da época, inclusive pro seu pai, pra sua mãe, né? Pros seus irmãos, era um absurdo, né? Que a família dele toda ia se curvar diante dele, né? Então era um absurdo aquilo, né? Mas ele contou para os irmãos quiseram vender ele, né? Fizeram toda aquela maldade e tudo mais, enfim. Mas era de Deus. Tanto era de Deus que aconteceu. Mas levou anos aquilo lá. De quando ele teve o sonho, aí ele foi preso, ficou, na verdade, ele ficou preso, né? Ele ficou, antes dele ser o segundo lá, depois de Faraó, levou 13 anos. Porque quando ele foi vendido pelos irmãos, ele tinha 17 anos, e a Bíblia fala que só com 30, né, ele chegou a ser lá o segundo depois de Faraó. Então, levou muito tempo. Agora, vamos aqui, sobre vida sentimental, né, eu não vejo nada assim na Bíblia, tá? Então, assim, você pode ter um sonho e guardar no coração, assim, para esperar, vamos ver se vai acontecer? Tudo bem, tá? Você não fica esperando por aquilo, mas se acontecer, você lembra, bem, eu sonhei, tá? Então, ou bem, né, teve alguma coisa assim, enfim. Então, considerando tudo isso, eu penso que Deus não me mostrou ninguém, não falou comigo sobre ninguém. Por quê? Porque nada aconteceu com ninguém, então a gente precisa ter cuidado com isso, tá? Então, se você tá aí na sua cabeça, com isso na sua cabeça, que, ai, Deus me mostrou que é fulano. Aí tem um rapaz tentando se aproximar de você e você tá na cabeça que é o outro, aí você não tá, entendeu? Então vigia nisso aí, tá bom? Segunda pergunta.
Os cristãos não olham para mim, apenas pessoas não cristãs. Menina, eu vi essa pergunta aqui e eu logo pensei, como é que você está se vestindo? Como é que está sendo a sua postura? Como que você é cristã, né? E acho normal que os rapazes crentes não olharem, porque isso é normal, gente. Isso é normal. Agora, se tem muito homem que não é cristão e tá olhando para você, pode ter alguma coisa errada na sua vestimenta e ou na sua postura, tá? E por que falo isso? Não tô falando aqui para apontar o dedo para você, não. Eu tô falando aqui porque eu já vivi isso. Porque eu, por muitos anos da minha vida, mesmo sendo cristã, mas sem entendimento, sem instrução, na minha inocência, eu me vestia de maneira sensual sem perceber. Então vamos aqui uma aulinha bem rápida, tá? Bem rápida, do básico assim, que acaba demonstrando uma sensualidade, né? Decote, transparência, onde era para tampar, né? Tudo bem você ser transparente no braço e abaixo do joelho, tá? Mas transparência onde deveria estar tampado, né? Então, decote, transparência, mostrar a barriga, né? Perninhas de fora, tá? E roupa coladíssima, né? A roupa a vácuo, a famosa roupa a vácuo, né? Isso eu não tinha a menor noção, gente, né? Teve época na minha vida que eu não tinha a menor noção. Então, aquela roupinha que desenha o seu corpo, vixe, já usei muito. Assim, sem a menor noção, na maior inocência, coitada, né? Então, assim, veja que esse tipo de roupa, né? Isso vai sim chamar a atenção de pessoas não cristãs, tá? E o negócio é o seguinte, eu posso falar isso com propriedade, que muda quando você muda a sua vestimenta, porque aconteceu comigo, tá? Eu passava na rua e muita gente chamava atenção, os caras chamavam, falavam besteira, entendeu? Já recebi cantada assim, sabe? Bem pesada, tá? Porque nessa época, né? Então eu imagino que por isso, por causa do tipo de roupa que eu usava, porque meu comportamento na verdade nunca foi tão assim, mas era por causa da roupa mesmo. Agora tem gente que vai se vestir todinha, né? E tudo certinho, mas vai ter um comportamento inadequado que demonstra uma sensualidade, vai ter também. Então vigia, primeiro avalia como você tá fazendo. E eu tô falando isso igual eu tô te falando, porque isso aconteceu comigo, tá? Agora, se de tudo, não, Dani, eu não estou me vestindo sensual e eu não estou agindo de forma sensual. Se você realmente está certa disso, porque às vezes a gente acha, né? A gente não está enxergando, então peça a Deus também, né? Faça uma oração ao Senhor. Faça uma oração ao Senhor. Fala, Senhor, se eu estou sendo sensual, ou no comportamento, ou na roupa, me faz enxergar. Começa a orar ao Senhor assim, Senhor, põe diante de mim o meu pecado. Tá? Começa a orar ao Senhor assim. Me faz ver, Senhor, porque eu não quero pecar, tá? E faz essa oração diante do Senhor. Porque talvez você não esteja enxergando o que você está sendo, mas você está sendo, tá? Agora, se de tudo você não está sendo e você continua percebendo isso, então começa a orar assim, Senhor, me esconde dos lobos. Não quero só uma marada olhando para mim, não. Eu não sou amostra grátis. Não quero ninguém olhando para mim, né? Me desejando com um olhar de desejo, sendo que eu não tô dando motivo para isso. Então você começa a orar nesse sentido. Porque eu vou te falar verdade para você, né? O jeito que eu me visto hoje, que eu me comporto hoje, eu não tenho esse problema. Eu não tenho esse problema. Então, vamos, né, analisar e avaliar como está sendo a sua vestimenta e o seu comportamento. Ou se de tudo tiver tudo certo, ora ao Senhor, Senhor, me esconde. Eu só quero ser vista pelo meu, aquele que o Senhor separou para mim, que me separou para Ele. Não quero que fique essa marada ímpia aí olhando para mim, não. E ora ao Senhor. Terceira pergunta. Como lida com rapazes não cristãos dando em cima de você? Então, né, continuando aqui a segunda pergunta, né, quando eu me vestia, né, de maneira mais sensual, tinha muito isso de homem dando em cima de mim, sabe? Mas depois que eu mudei as minhas vestes, né, acredito que o meu comportamento já era mais ok, mas depois que eu mudei as minhas vestes, é como se assim, você ganha mais o respeito das pessoas. Então, não tem essa de homem ímpio dando em cima de mim, aqui na vida real, tá? Na vida real, né? Na internet tem uns caras que chegam, mas eu nem sei se é cristão ou se não é cristão, não sei, né? Eu não fico
pesquisando para isso. Mas assim, tem um monte que chega, né? Eu já fiz vídeo aí falando de vários pedidos de casamento que eu recebi e tudo mais. E a forma de lidar, meu filho, é ignorar, porque como é que eu vou dar confiança para quem eu nem conheço, que chega de cara, né? Dando em cima, querendo um relacionamento, sendo que nem me conhece, né? Então, para estranhos, eu não vou, né, ficar, né? E tem uma coisa, gente, igual quando eu falei, né, que eu comecei a receber pedido de casamento lá no Instagram, né, tem gente que fica deslumbrada com isso, tem gente que fica assim, nossa, e por que você não aceitou? E por que, tipo assim, né, você tá sem casar, já tá com 40 anos, casa com um desses aí, entendeu? E as coisas não são assim, né, gente? Então, assim, aprenda a não ser também essa mendiga emocional que você precise, que você necessite disso, né? De ter pessoas te elogiando, dando em cima de você, querendo ficar com você, entendeu? Então, assim, como que eu lido? Eu tô em paz, eu tô de boa, confiando em Deus, que Deus tem o melhor pra mim, tá? Então, assim, não fique também deslumbrada, eu não fico deslumbrada com isso, entendeu? Ah, o cara tá dando em cima de mim. Entendeu? Pra mim o que interessa é a pessoa certa, o cara que for o cara certo pra mim. Os outros são só os outros, né? Então, não fique deslumbrada com isso, não fique deslumbrada com isso, tá? Você não precisa disso, né? Eu não preciso disso pra me sentir bem, pra saber o meu valor, pra saber quem eu sou em Cristo, né? Então é assim que eu lido, entendeu? Eu não tô nem aí pra quem não é cristão. E até os que são cristãos, se não me interessa, não faz, pra mim não faz diferença, entendeu? Se tem gente dando em cima, se não tem, se Deus, não interessa, entendeu? Mas no momento, na vida real mesmo, tem ninguém não, tô tranquila, tô de boa, tá bom? Quarta pergunta, vamos lá, que essa pergunta aqui é interessante, ó. Como lidar com a baixa autoestima? Olha só que interessante, né? Primeira coisa, você precisa entender, internalizar, né, o que é a sua identidade em Cristo. Você precisa entender, se reconhecer como uma filha amada do seu pai, né? Isso é ser princesa, né? Princesa, filha de Deus. Então, quando você entende isso, que você é filha de Deus, herdeira de Deus, co-herdeira com Cristo, né? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, o poder, o direito de serem feitos filhos de Deus. Então, quando você realmente entende isso, de quem você é filha, porque veja bem, aqui no plano terreno, se você fosse a filha, sei lá, do Bill Gates, se você fosse a filha do presidente, ou se você fosse a filha, entendeu? De alguém importante, a filha de um juiz, a filha de um, enfim, né? Então, você percebe como que a sua identidade como filha daquela pessoa tão importante, né, te faz completamente diferente como você deve se sentir, né? Aí você pode falar assim, Dani, mas essa referência não é muito boa, porque na verdade meu pai não foi bom pai, meu pai foi ausente, meu pai é pobre, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. É aí que você precisa entender mesmo a sua identidade como filha de Deus, que é completamente diferente, tá? Não importa como foi, como é, né? O seu pai, ou se ele é rico, se ele é pobre, seu pai aqui terreno, tá? Você tem que se enxergar, né? Se identificar como filha de Deus, herdeira de Deus, co-herdeira com Cristo. Assim que você tem que se enxergar. E amada, muito amada pelo seu pai, tá? Se você consegue se enxergar assim, não tem como você ter uma postura de mal amada, uma postura de coitada, uma postura de quem, entendeu? Não tem uma autoestima boa, tá? Porque você conseguiu ver, enxergar isso, né? Entender o amor de Deus por você. Você precisa entender isso. Dani, mas eu não consigo, eu tal e tal e tal. Então, Deus deixou para nós, né, uma carta de amor, que é a palavra de Deus, a Bíblia, né? Então, você tem lido a palavra de Deus? Você tem lido? Inclusive, eu quero indicar aqui para vocês que eu tenho um e-book que chama Sobre Ser Cristão e Amar a Deus. Os links vão estar tudo aqui embaixo e tem o link desse livro também. Eu aconselho você a ler esse livro, porque nesse livro eu falo do amor em vários aspectos, né, de vários ângulos, né, do amor, o nosso amor por Deus, inclusive, e também o amor de Deus por nós. E lá eu cito vários versículos que provam o amor de Deus por você. Tá? Então, saiba, né, se reconheça como filha amada de Deus, para que você melhore aí a sua autoestima. Agora, aquela história também. O que é uma postura de princesa, de filha de Deus? Você acha que uma filha de Deus não tá nem aí para sua aparência? Não tá nem aí para sua saúde? Não tá nem aí para nada?
Então acontece, faz parte da sua postura como filha de Deus, como princesa, de também se cuidar, de cuidar da sua alimentação, da sua saúde, da sua beleza, do seu cabelo, entendeu? Então isso tudo vai influenciar na sua autoestima. Agora, se você, né, não tá nem aí, né, para se arrumar, não tá nem aí para sua saúde, né? Você se olha no espelho e você não gosta do que vê, porque, né, você vive no desleixo, entendeu? Aí fica difícil também ter autoestima, entendeu? Você já não tá agindo como uma filha amada do seu pai, tá? Então, dentro da sua condição, né, faça o melhor que você puder para que você se sinta bem com você mesma, tá? Mas a primeira coisa é você se reconhecer como filha amada do seu pai. Deus tem o melhor para você. Deus te ama, Ele é o seu verdadeiro pai. Então assuma essa identidade de filha, para que você tenha a sua autoestima elevada. E lembrando aqui, né, que quando a gente fala assim, né, co-herdeira com Cristo, né? O que é ser herdeira, né? Você recebe algo que, mesmo que você não mereça, você recebe, tá? Então o que acontece? Quando um homem muito rico morre, né? Não interessa se você, como filha, trabalhou para adquirir aquilo. Se você contribuiu de alguma forma, não importa. Herança é o quê? Não interessa o que você fez. Aquela herança daquele pai milionário vai vir para você, né? Imagina Deus, né? Eu tô colocando exemplo de pai milionário porque nós estamos falando de Deus aqui, né? Então, assim, a herança do Senhor, né, vem para você. Não é porque você merece, né? Não tô falando de merecimento. Ah, então, autoestima porque eu mereço. Não é porque você merece. É porque você é filha. Então, entenda isso, né? Você é filha e por isso você é herdeira. Tá? Então entenda isso, né? Internalize isso, reconheça o amor de Deus por você, para que você possa estar aí aumentando aí a sua autoestima. Quinta pergunta: brigar com a pessoa e manter bloqueada é uma atitude certa, já que somos cristãos? Olha, eu não sei qual é o motivo da briga e se você está falando aqui de questão de namorado, tá? Não sei se você está falando aqui de amizade de namorado, porque às vezes você está né? Na verdade você gosta do cara e você bloqueou, mas você tá querendo desbloquear e tá naquele impasse, porque na verdade você tá gostando do cara, né? Eu tô aqui ligada, tá? Pensando no que você escreveu aqui, tá? Então o que que acontece? Mas também pode ser uma pessoa que te fez mal e que, né, é melhor ficar bloqueado mesmo. Então o que acontece? Não é questão de, porque somos cristãos, porque você é cristão você não pode bloquear ninguém? Se tem uma pessoa no seu pé te enchendo o saco, você não pode bloquear. Eu mesmo tenho mais de 150 pessoas bloqueadas no meu Instagram, entendeu? Mas não eram meus amigos, não é ninguém da minha família, ninguém assim, entendeu? Não é pessoa aleatória que veio na internet, começou a me encher o saco e eu bloqueei, entendeu? Então assim, eu não sei qual é a situação que você está falando, tá? Agora, não fique nessa de que assim, não, eu vou desbloquear, porque na verdade você tá querendo que aquele rapaz, na verdade você gosta dele ainda, talvez um ex-namorado, não sei, alguma coisa assim, e você quer que ele comece a conversar com ele, tá? Você decide aí o que você quer da sua vida, entendeu? Mas que porque você é cristão, você não pode bloquear ninguém, tira isso da sua cabeça, tá? Se a pessoa tá me enchendo o saco, tá perturbando, tem que bloquear mesmo. O bloco das redes sociais é uma benção. A gente bloquear a gente que fica perturbando a gente. Sexta pergunta: se relacionaria com alguém com filhos? Já falei no último Dani Responde, né, sobre isso, tá? Então, assiste o último Dani Responde que você vai entender. Agora, ela tá perguntando aqui com relação a mim, né? Porque acho que foi até a mesma pessoa que perguntou. No outro Dani Responde, ela perguntou mais genérico. Aqui ela tá perguntando pra mim, né? Pra mim, se eu me relacionaria com alguém com filhos. Então, eu tenho a minha opinião, entendeu? Mas eu prefiro reservar pra mim, tá? Prefiro reservar pra mim. Não vou responder sobre o que eu penso sobre eu ter uma pessoa que tem filhos não, mas eu já falei lá no último Dani Responde, vai lá assistir que você vai ver qual é a minha opinião sobre isso, tá bom? Sétima pergunta: você aceitaria o convite para vir ao Rio de Janeiro para dar uma palestra às solteiras? Sim! Já conversei com essa pessoa aqui, estamos conversando, quem sabe, né? Em breve estarei no Rio de Janeiro falando com as solteiras, então se você é do Rio de Janeiro, aguarde. Oitava pergunta: como lidar com as piadinhas obscenas que nós solteiras ouvimos de pessoas que não entendem o nosso propósito? Então, você falou assim que nós solteiras, nós quem, né? Quem? Eu não fico ouvindo piadinhas obscenas não.
Então, mais uma vez aqui, quero falar que até de uma resposta que eu já falei antes, observe a sua postura. Nós já falamos no Dani Responde aqui sobre a postura da princesa. Observe a postura que você está tendo, tá? E mantenha a sua postura de princesa, porque se as pessoas estão tendo essa liberdade de fazer piadinha de mau gosto com você, talvez, né, não tô falando que é, né, certo que 100% é, mas se você insiste numa postura de filha de Deus, ou isso para de acontecer, se estava acontecendo por pessoas novas que não te conheciam antes, ou isso tem que parar de acontecer, isso tem que parar de acontecer, porque você tem uma postura, entendeu? Isso não acontece comigo, não fica acontecendo comigo. Então, assim, não, a não ser que sim, gente, que acontece, eu tô falando aqui, às vezes a pessoa não te conhece. Agora, se você está sendo bombardeada aí por piadinhas assim, de pessoas que te conhecem, talvez a sua postura não está sendo uma postura adequada como de uma princesa. Então, primeira coisa, repense, reveja como é que está sendo a sua postura. Agora, se for de estranhos, por que te atinge pessoas que nem te conhecem, né? Querer de alguma forma denegrir a sua imagem ou mexer no seu caráter, não te conhece, entendeu? Por que você tá, entendeu? Porque igual assim, pessoas desconhecidas na internet, a gente fica falando besteira, você vai lá e bloqueia. Já falamos desse assunto aqui nesse Dani Responde hoje. Então, começou com coisa, a pessoa nem te conhece, tá com essa liberdade, entendeu? Então, é isso aí. Agora, se te conhece e tá com essa liberdade, reveja como tá sendo o seu comportamento, para que você tome uma postura aí e não permita, né? No mínimo você tem que dizer, me respeite, né? No mínimo. Agora, se você não tem essa postura, se você deixa as pessoas falarem, se você, né? Às vezes, né, o que eu já comentei aqui também, às vezes a pessoa se veste de maneira sensual, entendeu? Gente, o homem é visual, e se ele olha pra você e você tá de maneira sensual, não tem o que você fale que vai convencer ele de que você, entendeu? Ele vai te julgar pelo que você tá. Ai, mas eles estão errados, não importa. Eu tô falando pra você que é mulher, tá? Faça o seu, né? Eu tô aqui fazendo meu papel falando pra mulheres, não tô aqui falando pra homens, né? Então veja como que tá sendo o seu comportamento, a sua vestimenta, né? E como você também, se você não tá deixando as pessoas falarem o que querem de você, tá? Então, tenha postura. Assista esse vídeo que eu fiz também, é um Dani Responde também, que eu falei muito sobre isso, sobre a postura da princesa, tá? E tome postura de princesa e insista nessa postura, que uma hora as pessoas vão te respeitar, tá bom? Então é isso, gente. Encerramos então mais um Dani Responde. Se você ainda não sabe, toda terça-feira eu abro caixinha de perguntas lá no Princesa do Reino Solteira, que é o meu Instagram, e eu espero vocês lá para as perguntas da próxima semana. Então é isso, gente. Deixa aí o seu joinha, compartilha com alguém que você acha que esteja precisando ouvir alguma dessas respostas aqui. Dá uma conferida também nos links aqui embaixo, todo o meu material, meus e-books, meus cursos, para você conhecer o meu trabalho. E me segue lá no Instagram também, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Tchau!